Hoje a gente escolheu um tema que é os benefícios do vácuo hipopressivo no nosso sistema digestório, né? Então, se o pessoal que não é da área da saúde, mais leigo, eu não errei não, tá, pessoal? É digestório mesmo. A nômina anatômica mudou o digestivo para o digestório, tá? E uma coisa interessante é o que? Desde a época de Hipócrates, né, uma das máximas de Hipócrates, que foi o pai da medicina, ele comentou, ele falou nele um aspecto muito interessante, que nós somos aquilo que nós consumimos, aquilo que nós comemos. E, na verdade, não é bem essa a questão que a gente vem estudando, vivenciando, os nutrólogos, os ortomoleculares. Nós não somos aquilo que nós comemos, tá? Nós somos aquilo que nós absorvemos. Então, a gente não é aquilo que a gente ingere, mas a gente é aquilo que a gente consegue absorver nesse processo de ingestão e depois aquilo que a gente consegue eliminar, né? Absorvendo ao máximo as funções vitais, levando em consideração que um dos maiores fatores fisiológicos para a nossa vida é a alimentação, né? Primeiro a respiração, a hidratação e a alimentação, a nutrição. Tá? Então, imagina, no mundo de hoje, né, nas circunstâncias contemporâneas, quantos fatores importantes que vivenciamos diariamente vão interferir nesse mecanismo de ingestão e absorção dos nossos nutrientes. Tá? Aquilo que vai fazer com que haja a homeostasia, o equilíbrio bioquímico no nosso corpo, a construção do nosso corpo. Tá? Na forma de aminoácidos, das vitaminas, dos oligoelementos, né? Os minerais. Então, assim, para que haja uma plenitude na nossa saúde, para que a gente possa vivenciar essa plenitude, que é a homeostasia, que a gente fala que é o equilíbrio de todo o processo bioquímico do nosso corpo, tá? É fundamental que a gente tenha a máxima absorção, a máxima performance na absorção e eliminação dos nossos nutrientes, né? Nos nossos nutrientes, no que diz respeito à eliminação, é o que a gente chama de catabolismo, eliminar aquilo que não nos serve mais. Ok, pessoal? Então, olha só, um dos fatores muito importantes que vão prejudicar esse processo da digestão é o estresse. Levando em consideração o quê, pessoal? Que todo mecanismo, né, que inicia-se na boca, passa pelo esôfago, vai para o estômago, do estômago para o duodeno, do duodeno para o intestino delgado e, finalmente, para o intestino grosso, tá? Todo esse processo ele é comandado pelo nosso sistema nervoso autônomo, especialmente um nervo, né, que vem lá da base do nosso crânio, que é chamado de nervo vago, o 10º par de nervo craniano, que basicamente comanda todo esse processo. Esse nervo vago, ele desce nas laterais, né, do nosso pescoço, ele vem lá do tronco encefálico, né, do nosso cérebro, ele desce nas laterais do nosso pescoço, desce nessa região do tórax e vai enervando e comandando praticamente quase todos os nossos órgãos digestórios. Tá? Então, imagina que fatores emocionais, o estresse, a alteração de neurotransmissores por problemas emocionais, como a raiva, a não digestão de situações emocionais, o ressentimento, o medo, né? Todas essas circunstâncias, elas irão afetar de uma forma ou de outra todo o nosso sistema digestório. Tá? Então, olha só, um dos principais comandos, que é assim o tema da nossa aula de hoje, que é especial, eu sei que muitos de vocês nunca ouviram falar, mas a gente quer falar hoje para vocês sobre a importância dos 5 esfíncteres. Né? Esses 5 esfíncteres dentro de onde? Desse processo de absorção, assimilação, eliminação do próprio processo da vida e da saúde no nosso corpo. Tá? Então, olha só, estresse emocional. Praticamente todos nós estamos vivendo aí de alguma forma, vivenciando essa condição. Tá? Um outro fator é o estresse postural.
Então, questões relacionadas à ergonomia, relacionadas ao nosso trabalho, postura de trabalho no computador, né? Postura de trabalho em várias circunstâncias profissionais onde você não tem um condicionamento ideal, né, por falta de atividade física direcionada, por um fortalecimento muscular, por uma boa mobilidade das nossas articulações e dos nossos músculos, tudo isso irá interferir nas pressões, né, que nós possuímos dentro das nossas cavidades torácicas e na articulação dos nossos órgãos, levando então o quê? A um quadro de uma má digestão, uma má produção de enzimas que vão propiciar uma boa absorção dos nossos nutrientes, uma dificuldade que a gente chama peristáltica, uma dificuldade do movimento dos nossos órgãos para eliminar, por exemplo, as nossas fezes, né? Que a gente tem de queixa de pacientes, né, com constipação, que é a prisão de ventre, né, pessoas com hipercloridria, que é excesso de ácido clorídrico no estômago, levando então ao quê? Aquele quadro de gastrites, de úlceras, né, problemas hepáticos. Então, todo esse contexto no sistema digestório, ele vai prejudicar de forma efetiva, extremamente relevante, né, o nosso desempenho no que diz respeito à absorção dos nutrientes fundamentais para a nossa vida. Tá? Então, imagina uma coisa, a gente fala muito, quando a gente fala de sistema digestório, tá? A gente fala muito do quê? Do trânsito intestinal, tá? Do trânsito da digestão. É muito parecido realmente com um trânsito de uma estrada. Tá? Nós colocamos o alimento na boca, a digestão inicia-se ali. Tá? Através do quê? Da mastigação, da salivação. O processo de salivação já é o início da digestão. Então, nós engolimos aquele alimento já, vamos dizer, triturado, macerado, tá? E já envolvido, já envolto, né, em todo o processo salivar. Esse alimento desce pelo nosso esôfago e cai no nosso estômago. Do nosso estômago, ele sofre outro processo de maceração, os ácidos estomacais vão quebrar, né, esse alimento em partículas para que ele possa ser muito mais, que ele possa ser absorvido de forma muito mais efetiva. Aonde? Logo depois do estômago. Logo que o alimento sai do estômago, ele entra no duodeno. Tá? Esse duodeno, então, é a primeira porção, do nosso intestino delgado. Em média, né, um adulto ele tem por volta de 5,5 metros a 6 metros de intestino delgado. Imagina, que trânsito, né? Esse intestino todo dobrado sobre si mesmo, para quê? Para que ele possa caber dentro da nossa cavidade abdominal, ok? E é nesse intestino delgado, pessoal, que vai ocorrer em várias alças, que a gente chama, né, várias porções do intestino delgado, que ele é dividido aí em jejuno e ilho, né? Esses 6 metros eles são divididos nessa porção, tá? Então, em cada fase do intestino delgado, a gente vai ter uma prioridade de assimilação de determinados nutrientes, determinadas vitaminas, determinados aminoácidos, tá? Depois de absorvido, né, grande parte desses nutrientes, no final desse caminho do intestino delgado, ele vai se encontrar, com o intestino grosso, nessa porção aqui, pessoal, que a gente vai falar disso já para vocês, tá? Dessa porção, o que entra no intestino grosso é, então, chamado de bolo fecal. Aí já são as nossas fezes. E olha que interessante, o nosso intestino, ele além de ser um compartimento das nossas fezes, com o objetivo de encaminhá-las para serem eliminadas através do nosso reto, através do nosso ânus, uma grande função do nosso intestino grosso é o quê? A absorção de água.
Então, toda a água que nós tomamos, ela, na verdade, ela é absorvida aonde? Por todo o processo de hidratação, pelo intestino grosso, tá? Principalmente na sua porção inicial. Então, o que acontece? Olha só a relação importante entre trânsito, né, intestinal e uma boa hidratação, uma boa quantidade de água diária. Legal, pessoal? Então, imagina que tudo isso existe dentro de um ritmo, dentro de um ciclo, né, que é um ciclo de comando das nossas vísceras. As nossas vísceras estão constantemente o quê? Movimentando, induzindo, absorvendo, assimilando e eliminando através de movimentos, que são movimentos chamados de peristálticos. Agora, olha que legal. Esses movimentos peristálticos, eles são comandados por onde? Pelo nosso nervo vago e alguns nervos da região toracolombar, tá? Esse nervo vago, ele está totalmente ligado ao nosso sistema nervoso autônomo, ou seja, a gente não tem controle, entre aspas, tá? Sobre esses movimentos. Teoricamente, nós não teríamos controle sobre os movimentos digestórios. Aí é onde entra o vácuo, tá? O vácuo e suas alternâncias e as suas variações. E uma coisa muito interessante, o que é? O estresse, ele afeta esse nervo vago. Então, ele vai afetar o quê? Esse trânsito. Então, pessoal, o que eu queria falar em especial para vocês hoje em relação ao benefício do vácuo na nossa nutrição, na absorção dos nutrientes para a nossa vida. Tá? O que eu queria falar para vocês? Sobre os 5 esfíncteres. Então, o que é o esfíncter? Tá? O esfíncter, pessoal, é um músculo arredondado. Falar intestino grosso, água, né? Então, o que é o esfíncter? Ele é um músculo arredondado na forma de uma válvula. É um músculo que abre para que passe determinadas substâncias e depois que essa substância passa, ele fecha. Tá? Então, ele é uma válvula. Nós temos, em média, aí de 43 a 45 esfíncteres por todo o nosso corpo. Tá? Mas no sistema digestório, nós temos 5 esfíncteres muito importantes para essa questão da absorção e da nossa nutrição, né? Eles são fundamentais para uma pessoa manter a idoneidade da sua saúde, da sua vida, né? Das questões que vão combater aí o envelhecimento precoce, doenças agudas e doenças crônicas. Tá? Grande parte dessas questões estão relacionadas à nossa nutrição. Não adianta você comer bem, ter uma alimentação saudável, se os órgãos que administram essa alimentação saudável não estão funcionando corretamente. Vocês entenderam? E um grande aspecto desse mau funcionamento desse sistema de absorção nutricional está relacionado a esses 5 esfíncteres. Então, quem são esses caras aí? Tá? Quando você engole o alimento, ele desce pelo esôfago. Esse aqui é o esôfago, pessoal. Ó. Tá? Esse aqui é o esôfago. Bem aqui nessa região, ó, separando o esôfago do estômago, está o músculo diafragma, que em uma outra oportunidade, né, a gente vai estar falando sobre os benefícios fundamentais de mantermos esse músculo em sua funcionalidade máxima. Tá? Ele é um motor do nosso corpo, é importantíssimo no que diz respeito a mantermos nossa saúde plena. Tá? Mas até aí, vamos lá. O diafragma vai, então, estar sobre o estômago e entre o esôfago e o estômago existe um esfíncter. Tá? O nome desse esfíncter é cárdia. Tá? Cárdia em homenagem à proximidade, né? A proximidade dele do coração. Então, daí o nome dele de cárdia. Tá? Então, ó, a cárdia, essa que vocês estão vendo nessa imagem, é esse esfíncter, ó, um músculo arredondado, que vai permitir o quê? Que o alimento saia do esôfago e caia no estômago.
Então, o estômago abre, né? A cárdia abre, o alimento é depositado no estômago. No final do estômago, pessoal, ó que bacana. No final do estômago, nós vamos ter um outro esfíncter, que é chamado de piloro. O piloro, então, ele serve para quê? Para separar o estômago da primeira porção do intestino delgado, onde vai haver a maior parte da absorção dos nossos nutrientes, né? Que é a região que a gente chama de duodeno. Então, entre o estômago e o duodeno, existe o quê? O piloro. Então, olha só que interessante. Quando a cárdia abre para o alimento entrar no estômago, o piloro tem que fechar, para aquele alimento ficar preso no estômago e ali ele ser o quê? Macerado. Tá? Quando esse alimento estiver pronto para ser transferido para o duodeno, o que acontece, pessoal? Vai esvaziar o estômago. Então, a cárdia fecha e o piloro abre. Aí esse alimento vai para o intestino delgado, na verdade, essa região chamada de duodeno, que é essa porção aqui, primeira porção do intestino delgado, onde o que vai acontecer? Vai iniciar a absorção de grande parte das nossas vitaminas, do cálcio, do magnésio, tudo isso é absorvido de forma mais efetiva onde? No duodeno, tá? Esse bolo alimentar, chamado de quilo, tá? Ele vai continuar descendo pelo nosso intestino delgado. Deixa eu dar uma diminuída aqui na imagem. Eu vou tirar aqui o intestino grosso, para que a gente possa ter uma ideia desse caminho. E no finalzinho aqui do duodeno, inicia-se propriamente dito o quê? O intestino delgado. Tá? Uma porção do intestino delgado chamado jejum. Então, nós vamos ter aqui um terceiro esfíncter, que é o duodeno jejum. Tá? Que não vai servir mais para o nosso organismo, que já está pobre de nutrientes. Isso vai se transformar nas nossas fezes. Tá? Essas fezes, elas terão esse nome de bolo fecal quando elas saírem aqui do intestino delgado e entrar no intestino grosso, bem nessa porção. Agora eu vou apagar o intestino delgado, para a gente ver onde que está o nosso quarto esfíncter. Esse buraquinho aqui, que é a junção do intestino delgado. Vocês estão vendo? Aqui é onde o intestino delgado joga dentro do intestino grosso aquilo que não serve mais para o nosso organismo, porque o que? Já está pobre nos nutrientes fundamentais para a nossa vida. Entrando ali, esse bolo se torna o bolo fecal e vai fazer o caminho do intestino grosso, tá? Vai seguir pelo colo ascendente. Eu apaguei aqui o nosso colo transverso para a gente ver melhor. Depois ele desce pelo colo descendente, finalmente ele chega no reto e é eliminado pelo ânus. Ok? Assim foi o trânsito e o trajeto da nossa nutrição. Ronaldo, você falou que eram 5 esfíncteres, mas você falou só do quê? Da cárdia, do piloro, piloro, duodeno jejunal e depois desse esfíncter que vai fazer a ligação entre o intestino delgado e o intestino grosso. Tá? Esse esfíncter, então, é chamado de íleo cecal. As fezes vão ser eliminadas. Mas você falou que era 5, você falou 4. Né? O quinto esfíncter é chamado esfíncter de Oddi. Tá? O esfíncter de Oddi, eu vou falar em seguida dele. Tá? Mas o que isso tudo que você está falando, Ronaldo, tem a ver com o vácuo? Tá? Que se nós formos ver, nós estamos falando de um trânsito intestinal. Imagina um trânsito de uma cidade. A cidade não tem os sinais de trânsito, os semáforos? Tá? Olha que interessante. Quem comanda esse trânsito, comanda esses sinais, que são os esfíncteres. Então, olha só. Quando a cárdia abre, o piloro fecha.
Só que a hora que o piloro fecha e a cardia abre, o duodeno jejunal abre e o ilho secal fecha, tá? Quando ocorre o processo contrário, às vezes parece que é meio complicado, mas olha só, o alimento já está no estômago, o que vai acontecer? Não vou comer mais, a cardia fecha, o piloro abre, o ilho secal fecha e o do intestino abre, gerando assim um trânsito perfeito, sem obstruções, com a máxima eficiência no que diz respeito à absorção dos nossos nutrientes, que é o fundamento da nossa vida. Tá? Se tudo isso estiver funcionando em ordem, nós vamos ter o quê? Um sistema digestório em equilíbrio, uma saúde plena, tá? Pois sua absorção e eliminação de substâncias fundamentais para a vida está perfeita. Legal? Esse quinto esfíncter, ele fica localizado nessa região próxima ao duodeno. Tá? Deixa eu só pegar aqui, para vocês terem uma ideia. Rapidamente, pessoal. Aqui, um minutinho só. Tá aqui, ó. Próximo ao estômago, tá? Do lado direito do nosso abdômen, ó, nessa região está o fígado. O fígado, logo embaixo do fígado, olha que bacana, nós temos a vesícula biliar. A vesícula biliar, ela é um compartimento de bile, que é o quê? Uma substância fundamental para a nossa digestão, principalmente no que diz respeito à digestão de gordura. Se não fosse a bile, nós teríamos uma dificuldade muito grande de conseguir digerir a gordura, ok? Então, ó, essa bile localizada na vesícula biliar, ela desce por esse duto, chamado duto biliar, tá? E vai se encontrar com um outro duto, ó, que vem do pâncreas, que também produz as pancreatinas que vão também auxiliar no processo da digestão dos nossos alimentos, ok? Eles se juntam, ó, esses dois canaizinhos que vêm da vesícula e do pâncreas se juntam formando um único canal. E esse canalzinho, ele vai desembocar aonde, pessoal? Deixa eu tirar esse pâncreas daqui, tá? Vou tirar o fígado daqui, ó, vou tirar o estômago daqui, e a gente vai ver que, ó, esses dois canaizinhos se juntam e vão desembocar aonde? No duodeno. Então, isso é chamado de esfíncter de Oddi. E ele vai ser ativado quando, pessoal? Quando o piloro abre e o alimento, né, que estava no estômago chega no duodeno. Então, o esfíncter de Oddi, que é o quinto esfíncter, joga todas as substâncias ali necessárias para esse processo de digestão. Então, imagina que essa coisa fantástica que eu falei rapidamente para vocês, ela é muito sensível, tanto sensível no que diz respeito à biomecânica, quanto que diz respeito aos hormônios, quanto que diz respeito às nossas emoções. Então, essa é uma área muito susceptível a sofrer desfunções ou disfunções. Legal? Quando por inúmeros fatores de estresse ocorre esse processo, o nosso sistema sofre e não consegue mais absorver e eliminar os nutrientes e as substâncias tóxicas de uma forma ótima, de uma forma ideal para manter a nossa saúde, a nossa homeostasia. Muito complexo regularizar isso aí. Tá? Então, hoje a gente sabe o que, pessoal? Que um dos fatores mais eficientes para reprogramar os 5 esfíncteres, como se você resetasse, tá? Todo programa fadigado, todo programa cansado, né, que regula seu sistema digestório, igual a gente faz quando vai reiniciar o computador. Apaga tudo, e depois, a hora que ele volta funcionando de uma forma efetiva. Tá? Então, olha só, pense só numa coisa. Qual é o melhor movimento biomecânico
exercício, ferramenta para que a gente realize esse reiniciar do nosso sistema digestório, o vácuo abdominal, tá? Então, olha só, pessoal, há mais de 5.000 anos na Índia, que o pessoal pratica isso no yoga, nas técnicas de bandhas, existe um mito dentro dessa questão do bandha, né, que fala o seguinte, que a pessoa que pratica o Dhyana Bandha todos os dias, ela nunca vai sofrer, eu falo que é um mito porque não existe uma evidência científica em relação a isso. Ela nunca vai desenvolver uma doença degenerativa, como um câncer, por exemplo, e vai retardar em muito o processo de envelhecimento de todas as suas vísceras. Eu falo que é um mito porque é uma crença que vem dos yoguins, que vem do pessoal que pratica medicina ayurveda, né, os murabhyangas e assim por diante. Então, na verdade, mediante tudo isso que eu comentei com vocês, faz sentido. Né? A partir do momento que você executa o vácuo, você para toda a ação dos órgãos, para a ação do nervo vago. É como se você desligasse todo o seu sistema e depois reiniciasse aquilo com toda a vitalidade fluindo através de sangue arterial, sangue venoso, sistema linfático, nervos e a própria energia vital proveniente aí dos plexos nervosos e dos plexos energéticos, que eles chamam lá de chakras. Legal, pessoal, valeu a dica? Mais uma dica importante aí no que diz respeito ao sistema. Você que tem problemas aí relacionados ao quê? Constipação, má digestão, tá tendo picos de insulina, problemas hepáticos, boca amarga, mal-estar, até problemas renais pela posição, tá? Pensa nisso, que existe uma possibilidade biomecânica que é uma prática diária do vácuo abdominal. Então, olha só, mais uma vez, né? A gente sempre fala com vocês, né? O vácuo hipopressivo, ele vai muito além da estética, tá? Então, essa é uma dica aí que fica para vocês. Um grande abraço. Perguntaram aqui agora para a gente sobre o refluxo. Nossa, total. Né? O refluxo, o que é, pessoal? É uma disfunção mediante a pressão intraabdominal. Né? Essa pressão ela é grande, ela é maior, né? Existe o quê? Existe gordura visceral, existe má digestão, existem gases, tá? Por má, o quê? Fermentação. Um dos principais problemas, né, relacionado a esse sistema digestório, né, a má absorção dos nutrientes, a má digestão deles, é justamente o que, pessoal? A fermentação. A fermentação forma gases, esses gases vão estufar o abdômen, né? Então, o que acontece? Um diafragma fraco, dividindo o compartimento torácico do abdominal, tá? Vai permitir o quê? Que o ácido que está no estômago, digerindo ali aquele alimento que você comeu, tá? Aquele ácido, ele não é eficiente o suficiente para digerir aquele alimento, gerando a fermentação, aquilo aumenta a pressão e aquele ácido, ele volta, ele sofre o quê? Como o nome diz, o refluxo. Tá? Isso geralmente ocorre no esfíncter da cárdia, tá? Que ele fica frouxo. Ele fica frouxão porque o diafragma não dá sustentação. E isso vai chamar, então, o quê? Um pedaço do estômago vem acima do diafragma e fica próximo, né? Fica no local onde deveria estar o esôfago. Então, herniou. Então, a gente vai chamar isso de quê? De hérnia de hiato. Tá? Grande parte, né, dos diagnósticos são dados como um tratamento cirúrgico, tá? Mas através das técnicas de osteopatia, através das técnicas de RPP, né, que é o vácuo abdominal, mais o fortalecimento de todo esse contexto abdominal, tá? Diria que assim, 70% ou mais das pessoas com hérnia de hiato conseguiriam corrigir isso de forma não invasiva, tá? Conseguindo o quê? Reestruturar a sua idoneidade
no que diz respeito à fáscia, aos órgãos, a todo esse sistema digestório.